Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Professor Eduardo Carolino, eu estou aqui mais uma vez com vocês para a gente poder falar, da nossa série sobre educação de Cabral ao Enem. Hoje é o quarto episódio, o quarto vídeo, nas nossas redes sociais, nos nossos podcasts. A gente vai colocar todas as plataformas lá. Você pode buscar lá no Spotify, Papo Divergente, qualquer outra plataforma de podcast, a gente está em todas. Você pode buscar lá que você vai encontrar a nossa série lá, que está fantástica. Nós estamos falando sobre educação e estudando, analisando qual que é o real problema da educação no nosso Brasil, por onde que passa, como que foi o contexto histórico. Então eu fiz uma cronologia e estou seguindo essa cronologia. Já tem 3 episódios no nosso canal no YouTube, o link está na bio do Instagram, nas nossas redes sociais, no nosso grupo de WhatsApp. Tá lá, você pode procurar, ou você procura lá no YouTube o canal do professor Eduardo Carolino. Esse é o meu canal e a gente está lá com essas informações, tá? Então, a gente falou sobre o Cabral, quando ele chegou, os jesuítas, qual que foi o método que eles utilizaram. Nós falamos sobre a primeira escola para brancos aqui no Brasil. E hoje, nós vamos pegar lá o ano de 1599, quase 100 anos que os portugueses já estavam no Brasil e vamos voltar lá para poder entender. E nesse ano, 1599, o que caracterizou a educação nesse período foi a falta de professores. Analisa comigo o contexto. Demorava-se muito tempo as viagens de navios para até chegar no Brasil. Então, assim como as informações aqui no Brasil, com esse primeiro grupo que chegou, voltar de informações para lá, voltar de navio para lá, com cartas, com informações, para então levantar as demandas e trazer essas demandas. A gente já sabia da carta de Pero Vaz, a gente já sabia de várias comunicações, mas aqui nesse ponto começa a ter falta de professor. O que aconteceu nesse período? A pedagogia dos jesuítas, ela consolidou. Então os jesuítas chegaram e começaram a ensinar um método, e esse método utilizado é aquele método bem básico mesmo, de repetição, de memorização. Por exemplo, ba, be, bi, bo, bu. É um método de repetição e memorização. Então essa alfabetização ainda, a gente tem isso ainda hoje, várias formas de pedagogia e essa também vigora até hoje. Então, nesse período, nesse contexto todo histórico que eu estou te contando, em 1599, então não tinha professor suficiente. Pensa aí que já era 100 anos praticamente de portugueses aqui, junto com índios. Várias transformações culturais aconteceram, várias famílias se formaram. Lembrando que a comitiva que veio, a gente tem que lembrar que lá no início, quando o Cabral veio, a gente falou do tipo de pessoas que vieram nas embarcações. Meio que fizeram uma limpa nas prisões lá da Europa, de Portugal, etc, etc, e mandaram boa parte desses para cá para se aventurar lá em mar. Porque, mais uma vez, era desafiador, havia muitos mitos, muitos medos. Então, isso aconteceu e chegou aqui. E veio os jesuítas, mas você concorda comigo que o jesuíta que veio aqui, ele chegou aqui num intervalo de 40, 50 anos, 60 anos. Lembra que a pretensão de vida, a capacidade de viver de uma pessoa é totalmente diferente. Então, você concorda comigo que foi se perdendo essa mão de obra dos jesuítas de ensinar? Então, e a capacidade de formação de novos professores também foi bem precária. Então, esse é um princípio que ficou bastante defasado aqui no Brasil nesse quarto episódio, que fala sobre essa data e sobre a falta de professores, já um grave problema aqui de alfabetização, de cultura dos índios e de vários. Você consegue imaginar o que estava acontecendo aqui como nação, como pessoas que já havia mistura, já havia culturas misturadas e mais, acima de tudo, havia se imposto a cultura cristã dos jesuítas. Você deve entender sobre a missão cristianizadora que essas caravanas tinham,
E também a missão da cultura europeia, né, de Portugal principalmente, aqui implantada sobre nós, num povo que não falava o idioma, e etc, etc, etc. Então não preciso nem ficar falando muito sobre isso. O método utilizado, mais uma vez, era método de repetição, repetir a palavra, vamos brincar com quando chega num local e tem lá alguém que não fala o idioma, aí você fala espelho, espelho, a pessoa pega o objeto, vê o espelho e repete a palavra. Então, método de repetição, memorização. Ah, isto é um carimbo, isto é um carimbo. Então, este era o método utilizado, né? E era testes periódicos, provas periódicas. Que objeto é esse? Ah, carimbo, lembrei. Ah, que objeto é esse? Ah, calculadora, lembrei. E assim por diante. Então, contado esse contexto histórico, essa nossa série hoje ela é bem curta, né? Porque essa etapa do quarto episódio ela fala só mesmo sobre a questão já da falta de professores que não tinha. Então, foram 100 anos desde a chegada de Portugal, quase 100 anos. A qualidade de vida e a perspectiva de vida era limitada naquela época, anos, né, século XV, século XVI. As pessoas não viviam 100, 120 anos, 70 anos. Então, se chegaram aqui já com uma certa idade, tiveram dificuldade. E a gente não está nem colocando questões sanitárias, não estamos colocando questões de saúde, só mesmo de expectativa de vida. E esse foi um grave problema. Então, pessoal, se você não assistiu o primeiro episódio, o segundo episódio, o terceiro episódio, assista no nosso canal para que você possa entender essa série que vai traçar do descobrimento do Brasil até o Enem. Então, são vários episódios, vão dar mais de 13 episódios, esse é o quarto episódio. E a gente vai estar falando bastante sobre isso, sobre o que aconteceu com a educação no Brasil. A gente vai tentar entender um pouco, né? Então, em pleno século XXI, onde a pandemia escancarou um grave problema conteudista que nós temos da educação no Brasil e a defasagem de aprendizado que é gigantesca. E por isso nós estamos contribuindo com a série de educação e também estamos contribuindo com um novo programa que vai começar no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais sobre desenvolver a forma de pensar através da matemática. Então, um programa muito bacana, já está em nossas redes sociais, algumas chamadas, e daqui a pouco eu vou falar com você onde vai ser a nossa primeira aula ao vivo, inaugural, e você não pode perder. Vem com a gente que vai dar sucesso esse nosso programa.